Olá, eu sou Jubair Chapachek, médico geriatra, e estou aqui para dar sequência ao projeto Blue Age. Hoje com a nossa sexta aula já. Assistiu às anteriores? Se ficou com dúvida, volte, reveja. Às vezes o conteúdo é meio denso, mas é para ser denso, é para fazer você pensar, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre modelos de envelhecimento desejável. Como a gente viu na última aula, nós precisamos construir, nós precisamos planejar o nosso processo de envelhecimento. E é importante que se a gente tiver algum modelo, a gente pode se espelhar nele, e isso faz com que as nossas decisões sejam mais certeiras para atingir um resultado melhor no nosso processo. É um processo de longo prazo, né? O envelhecer ele se assemelha muito mais a uma maratona do que uma corrida de 100 metros. Para isso nós precisamos ter preparo de todas as formas, físico, intelectual, emocional, financeiro e tudo mais. Hoje nós vamos falar de 3 teorias, 3 modelos, o modelo da compressão da morbidade, o modelo do envelhecimento bem-sucedido e falaremos brevemente sobre as Blue Zones. Vamos iniciar sobre o modelo da compressão da morbidade. Eu me sinto muito capaz para falar desse modelo porque foi o modelo que eu escolhi para fazer minha monografia de conclusão de especialidade, isso há mais de 20 anos atrás, que é um autor chamado James Fries, já na década de 80, introduziu essa hipótese da compressão da morbidade como um novo paradigma para o envelhecimento saudável. E ele não é só um conceito, ele passou pelo crivo da ciência e ele é um modelo aceito como uma teoria científica. Então isso é a primeira característica muito importante deste modelo. E é um dos pilares do envelhecimento ativo, do envelhecimento também dito bem-sucedido, tá? Onde o objetivo é retardar o surgimento das doenças ou incapacidades até o mais tarde possível na sua vida. O foco dele está justamente nesse retardo e na velocidade de progressão dos problemas, e não necessariamente na carga total disso. Vamos entender isso um pouquinho mais como uma figura que vai tornar isso bastante elucidativo. Então, vendo aqui essas possibilidades na nossa teoria da compressão da morbidade, vamos partir da hipótese inicial, onde o indivíduo nasce, tá? Dentro do seu curso de vida, aqui de 10 em 10 anos, chega a uma certa idade, geralmente ele começa a ficar doente, ele passa alguns anos da sua vida doente e, por fim, vem a falecer. Vamos dar um exemplo aqui, aos 75 anos ele venha a falecer. Esse é o nosso exemplo hipotético. A partir desse exemplo, nós podemos ter um indivíduo que envelheça da mesma forma como o primeiro, começou a ficar doente na mesma idade que o primeiro, e ele viveu muito mais, ele viveu até os 90 anos. Porém, grande parte desse processo do envelhecimento dele foi às custas de um período de vida com doença ou com incapacidade. Então, esse é um modelo que estende o tempo de vida, mas estende o tempo de vida com incapacidades. Já no nosso modelo desejável, nós iniciamos o nosso curso de vida e nós retardamos o período de início da doença ou da incapacidade, além de prolongarmos a vida. Então, nesse indivíduo hipotético aqui, ele começou a ficar doente ao redor dos 80 anos, ou uma incapacidade, e veio a falecer aos 90 anos. Mesma idade do nosso indivíduo do exemplo anterior. Qual que é a diferença deles? Esse aqui ganhou 20 anos de período de vida ativa, livre de incapacidades. Portanto, o modelo da compressão da morbidade, ele objetiva o aumento do tempo de vida ativa, a redução do tempo de vida com doenças ou incapacidade. Ontem eu estava navegando na internet e me apareceu um exemplo de um senhor, um francês chamado Robert Marchand, dito o ciclista mais velho do mundo. Aos seus 105 anos, ele ainda estabelecia recordes no ciclismo. Ele deixou de pedalar aos 106 anos
e veio a falecer aos 109 anos. Não conheço muito a história dele, mas algumas características do vídeo que eu vi, ele deixou de pedalar porque ficou extremamente surdo e ficou perigoso. Mas ele era um indivíduo, um idoso que começou a pedalar ao redor dos 65 anos e pedalou até os 106 anos. Portanto, veja que ele é um exemplo dessa compressão da morbidade. Ele ganhou um tempo de vida ativo muito grande e o período de vida com doença foi extremamente curto, ao redor de 3 anos. É isso que a gente objetiva no modelo da compressão da morbidade. E como que a gente vai conseguir, de forma prática, essa compressão da morbidade? Ela vai depender, ele é um modelo biomédico, ele vai medir muito mais a questão biológica funcional e vai usar o modelo médico para explicar esse sucesso. Então, ela vai depender do reconhecimento precoce das doenças e de seus fatores de risco, principalmente, de um acompanhamento regular a nível de equipe de saúde. Isso é um elemento principal para detectar precocemente os possíveis problemas e tratá-los. Então, ela está muito baseada na questão da promoção, da prevenção e da reabilitação. A promoção, principalmente, onde se estimula os estilos de vida saudáveis, modificando os fatores que possam ser modificáveis, como aumentando a prática da atividade física, a questão da alimentação saudável, do controle de peso, da cessação do tabagismo quando presente. Existem críticas também a esse modelo, na verdade, críticas ao modelo médico, que é aquele modelo onde a pessoa tem a extensão da morbidade, como a gente já viu. Esse fato da extensão da morbidade costuma acontecer principalmente naquele indivíduo que não muda nada nas suas características. Ele apenas consome tecnologias. Então, ele não mudou seu estilo de vida, ele continua sedentário, ele continua se alimentando mal, ele continua às vezes fumando, ele continua com um peso aumentado, ele infarta, ele começa a tomar mais comprimidos, ele desenvolve uma insuficiência cardíaca, ele faz mais procedimentos, ele toma mais medicações e ele vai vivendo mais às custas das medidas tecnológicas, mas não às custas das mudanças que ele fez na vida dele. Então, estende o tempo de vida com morbidade. Passando para a teoria do envelhecimento bem-sucedido. Em 1987, um autor chamado Howe publica um estudo famoso chamado Usual and Successful Aging, na revista Science, onde ele chama a atenção para inicialmente se diferenciar dois grupos de idosos envelhecendo de forma diferente. Um grupo que envelhece de forma usual, sofrendo os declínios naturais do processo de envelhecimento, e um grupo que envelhece de forma melhor, sem sofrer tanto essas ações de declínio, o que ele denominou de envelhecimento bem-sucedido. A partir disso, é muito importante, porque é um conceito que ele aceita a diferença entre os idosos, como a gente já conversou em outras aulas sobre a heterogeneidade. Aceita que cada indivíduo é único. Tá? Vamos dar uma olhada aqui também em mais um slide para a gente tentar entender um pouquinho o que é esse envelhecimento bem-sucedido. Voltando ao nosso gráfico, se nós temos um paciente que ao longo da sua vida adquiriu função, adquiriu capacidade e ele ao longo do seu processo de envelhecimento tem um processo de perda dito usual. Ele vai, em alguma idade, se ele viver uma expectativa de vida suficiente, experimentar algum grau de dependência, algum grau de incapacidade. A partir deste modelo, nós temos aqueles que conseguem perder função de forma mais lenta ou de forma mais retardada e conseguir manter um nível de atividade ainda alto. E existem aqueles que têm uma perda acelerada, em função de ter uma alta carga de doença, que leva a uma incapacidade precoce.
Então, neste modelo aqui, nós temos o modelo dito patológico, aqui o usual, e aqui temos o modelo dito bem-sucedido. 10 anos depois da publicação desse artigo, esses autores tentam tornar esse conceito um pouco mais objetivo e consideram 3 características para o envelhecimento bem-sucedido. Quais seriam eles? Seria a baixa probabilidade de doenças ou incapacidades, um alto nível de desempenho físico e cognitivo e o engajamento ativo com a vida. A teoria do envelhecimento bem-sucedido, ele também vai correndo paralelamente em 2 correntes. Uma corrente que vai incorporando muitas questões psicológicas do processo de envelhecimento, onde ele ressalta muito a questão da resiliência, do coping, que são as capacidades psicológicas de enfrentamento e de adaptação. E a funcionalidade relacionada com o envelhecimento bem-sucedido, ela está associada a maiores níveis de satisfação e bem-estar com a vida, ao maior senso de autoeficácia, a maior rede de relações sociais, a melhor saúde e independência física e mental, ao envolvimento mais ativo com a vida, a despeito ainda de ter uma carga de doença maior ou não. Então você vê que esse conceito ele se aproxima muito do conceito de saúde mental. Lá na 5ª aula, quando conversamos sobre o conceito de saúde, nós falamos de características de uma saúde mental. E esse envelhecimento bem-sucedido ele é mais carregado dessa sensação, dessas características psicológicas e dessa inserção no meio social e também dessa sensação de autoeficácia. Falando da teoria da compressão da morbidade, no envelhecimento bem-sucedido, agora vamos falar um pouquinho das Blue Zones. As Blue Zones têm ganhado destaque recentemente, através de um autor que tem publicado livros, existem séries no Netflix, inclusive, também sugiro que seja visualizado. Que são regiões do mundo, basicamente 5 regiões, onde a gente tem uma alta concentração de idosos vivendo com um grau de autonomia e independência muito bom. Essas regiões têm uma quantidade de centenários muito superior ao resto do mundo. Elas se destacam justamente por essa característica. E quais são as características desses locais? Esses locais têm um determinado contexto para que esse envelhecimento ocorra dessa forma. E engraçado que o primeiro deles é o isolamento de outros grandes centros. O segundo é um grande senso de pertencimento àquela comunidade, uma tradição de veneração dos ancestrais, dos mais velhos, e um senso de propósito da vida. Esse é o contexto onde essas pessoas envelhecem. Então, já conversamos sobre contexto, já conversamos sobre ambiente. Ele é um ambiente, é um contexto propício ao envelhecimento. E ele só se mantém assim por ser isolado. E o próprio autor da teoria das Blue Zones, ele coloca que as Blue Zones estão hoje possivelmente desaparecendo, porque as novas gerações têm incorporado as novas tecnologias e isso tem mudado a cultura dessas localidades. Existe uma localidade nos Estados Unidos, de Loma Linda, onde ela está muito ligada a uma questão religiosa dos adventistas, onde ela foi realmente construída. Mas as outras regiões, elas são regiões muitas vezes remotas, regiões muito próximas de uma vida mais natural, menos industrializada. Mas essas regiões, elas compartilham algumas questões em comum. Uma dieta primeiramente simples, que se aproxima muito do conceito da restrição calórica, que é uma das atividades hoje consideradas com um grande impacto no processo do envelhecimento. Você não precisa comer até se sentir cheio, estufado, você deve de comer até se sentir levemente satisfeito e saber parar. Uma forte integração social. Isso também é visto aqui no Brasil, numa comunidade famosa do Rio Grande do Sul, chamada Veranópolis. Tá? Um grande envolvimento familiar.
essa questão que nós já conversamos das relações de afeto dentro da família. Rotinas religiosas estão presentes, além de uma atividade regular, vigorosa, especialmente caminhadas. E o que se demonstra nessas regiões também, não existe academia nessas regiões. As pessoas têm uma atividade natural dentro de um ambiente físico, geralmente com muito morro, que faz com que façam um exercício vigoroso. Para se deslocar, precisam subir, descer constantemente. Isso é uma questão muito interessante, nós conversaremos para frente numa aula sobre atividade física, desse esforço vigoroso. Então, hoje entregamos para vocês 3 modelos. Reveja essa aula várias vezes. Gostou dela? Compartilhe. Compartilhe o Projeto Blue Aging. Estamos na fase de engajamento e empoderamento. Esse conhecimento que você está adquirindo está colaborando para o seu empoderamento, para que você tenha as escolhas mais sensatas, as melhores escolhas na sua vida. Deixo aqui um grande abraço e já te convido para a próxima aula daqui a uma semana. Até breve.